Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tec Concurso, eu sou Levi Moscovitz. Vamos trabalhar, galera, aulão de hoje, pena de multa, seguindo a linha que estamos conversando nas últimas aulas, trabalhando com a teoria da pena. E mais um elemento para ratificar para você o que eu já disse. O ordenamento jurídico brasileiro, ele visa desestimular o encarceramento em hipóteses em que há aplicação de penas curtas. E a pena de multa nada mais é do que uma medida alternativa, uma hipótese em que o ordenamento jurídico brasileiro traz de possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade ou aplicação cumulada com a pena privativa de liberdade para determinados delitos que são mais gravosos. Então, a partir daqui, galera, a gente vai conversar um pouquinho com a pena de multa. É um tema curto, é um tema simples, é um tema bacana de ser estudado e que, acima de tudo, já lhe digo, a pena de multa é pena, é sanção de caráter penal. Se eu digo que é sanção de caráter penal, mesmo aplicada isoladamente, ela gera reincidência, tá, pessoal? Nunca é demais salientar. Um sujeito pratica um determinado crime, a pena privativa de liberdade é substituída por uma pena de multa. Levi, o sujeito paga, ele será considerado reincidente? Sem dúvidas que sim, tá? Só fazendo esse adentro para que não se entenda que a pena de multa é só uma multa. Não é assim que funciona, é uma sanção penal. E acarretará todas as consequências como se uma pena privativa de liberdade fosse. Beleza? Vamos nessa, galera, vamos conversar. Lembre-se, quer conversar comigo, vai lá no meu Instagram, @Levi Moscovitz, fala comigo, conversa comigo, manda uma questão, manda uma dúvida, manda um feedback, eu tô aqui exatamente para atender vocês. Fechado? Vamos nessa, vamos trabalhar, mas me diga, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo, porque eu tô aqui com você. Vamos nessa, galera, vamos trabalhar com pena de multa. Antes de mais nada, eu trago um conceito bem elucidador do professor Rogério Sanches, o manual do professor Rogério Sanches, que inclusive é um dos manuais que eu utilizo para elaborar as nossas aulas. E ele diz o seguinte: combinada no preceito secundário do tipo incriminador, isolada, alternativa ou cumulativa com pena privativa de liberdade, ou substitutiva da prisão, a pena de multa é espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao sentenciado de pagar ao fundo penitenciário determinado valor em dinheiro. Observe você que aqui precisamos traçar alguns pontos em específico. Primeiro, quando ele diz combinada no preceito secundário, lembre-se que o tipo penal ele tem preceito primário e preceito secundário. O preceito primário, pessoal, é a conduta. Por exemplo, crime de homicídio, matar alguém é o preceito primário. Por quê? Porque é a conduta descrita no tipo. O preceito secundário é aquele que traz a pena, a penalidade. Então o que ele diz? Olha, combinada no preceito secundário do tipo penal incriminador, isolada. Observe, quando ele diz isolada, ele está se referindo às contravenções penais. Porque apenas as contravenções penais admitem a pena isolada de multa. Lembre-se que o crime, ele exige que nós tenhamos uma pena privativa de liberdade isolada ou cumulativamente com pena de multa, beleza? Alternativa ou cumulativa com a pena privativa de liberdade ou, observe você, substitutiva da prisão, nos termos do artigo 44 do Código Penal, que já vimos aqui. Então, observe você que a pena de multa ela pode ser aplicada isoladamente, no caso de contravenções penais, alternativamente, também no caso de contravenções penais, ou cumulativamente com a pena privativa de liberdade, no caso de crimes. Lembre-se ainda que, seguindo as regras do artigo 44, que já vimos nas últimas aulas, pode inclusive figurar como uma pena, desculpe pessoal, substitutiva da prisão. Ok? Esse é o primeiro passo que eu tenho para te dizer. Segundo passo. Observe, pessoal, que a pena de multa ela é paga em dinheiro. A ideia que você tem que ter na cabeça, acima de tudo, é que a legislação ela traz uma forma específica de quitação da multa, dinheiro, PAN. E ela tem um destino específico também. Que destino é esse? FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. E essa daqui, pessoal, é uma das grandes diferenças da pena de multa e para a prestação pecuniária, pena restritiva de direito que vimos nas últimas aulas. Lembre-se que o destino da pena de multa é o fundo penitenciário, enquanto que o destino da prestação pecuniária é o próprio patrimônio da vítima. Fechado? Beleza. Levi, eu já sei o que é multa. Já sei como é que ela vai funcionar. Agora, eu preciso entender de que maneira ela será aplicada. Vamos lá, galera.
O Código Penal adota o chamado sistema dias-multa de aplicação. Como é que vai funcionar o sistema dias-multa? Observe você, pessoal, que primeiro vamos fixar a quantidade e depois vamos fixar o valor. Uma coisa mais outra coisa é igual ao sistema de dias-multa. E quais são as limitações, Levi, que são trazidas pela legislação? Vamos lá? No que se respeita à quantidade, a legislação diz, filho, você pode aplicar de 10 a 360 dias-multa. E qual o valor, Levi? De 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo do país. Então, observe você que o cálculo vai ser da seguinte maneira. O juiz vai, por exemplo, estipular 10 dias e vai dizer que o valor é de 1/30 do salário mínimo. Beleza? E aí, Levi, pronto. O que é que você vai fazer? Multiplicar uma coisa por outra. Portanto, qual é o valor que esse condenado deverá pagar? 1/3 de um salário mínimo. Então, observe que o regramento ele é bem direto. Não tem muita coisa aqui a ser dita. Lembrando você, pessoal, que o entendimento doutrinário e jurisprudencial também é de que a aplicação da multa ela segue também o critério trifásico. Ou seja, para dizer se serão 10 dias multa ou se será se será 1/30 do salário mínimo, o juiz deve passar pelo sistema trifásico, aquele mesmo que dosa as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, caso de aumento e diminuição. Beleza, pessoal? Lembre-se ainda que você vai dizer, Levi, se eu estiver diante de um cara milionário, observe que me parece que esse valor aqui não será tão grande assim. Porque você vai pegar aí, digamos, 360 dias e multiplicar por 5, aí você vai pegar 360 vezes 5, vai dar um determinado valor. Lembre-se que eu sou de humanas, não vou fazer conta aqui. E vai dar um determinado valor, só que me parece que esse valor de salário mínimo não é tão grande assim para uma pessoa muito rica. Então o que é que a legislação faz? Diz assim, galera, esse valor ainda pode ser aumentado até o triplo, se a condição econômica do indivíduo assim permitir. Fechado? Então, essa aqui é a base, pessoal. Essa aqui é a base. Beleza? Essa aqui é a base. Então, vamos lá. Pena do crime de furto qualificado. Furto qualificado tem lá 2 a 8 anos de reclusão e multa. Pronto. Observe que deve haver uma pena privativa de liberdade e deve haver também uma pena de multa ser aplicada. Beleza? Beleza. Pronto. O que é que o juiz vai fazer? Vai fazer a dosimetria da pena no que diz respeito à pena privativa de liberdade, que a gente vai ver na próxima aula. E no que diz respeito à multa, ele vai aplicar esse cálculo. Bom, vamos ver. Eu tenho 10 a 360 dias, multa de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, que pode ser aumentado ao triplo a depender da capacidade econômica do indivíduo. Então o que é que eu vou fazer? Pô, é um cara pobre. Pronto, então eu vou pegar o mínimo, certo? Eu vou multiplicar por 1/30 do salário mínimo, vou chegar aqui a esse valor. Beleza, pessoal? Então lembre-se que a pena de multa, acima de tudo, ela tem o viés de trazer ao Estado uma compensação pelo dano causado. Não é a vítima. A vítima, lembre-se, é a prestação pecuniária. A multa é exatamente trazer ao Estado um direcionamento de valores voltado ao próprio sistema penitenciário. Porque esse fundo penitenciário, pessoal, ele tem exatamente essa missão. Beleza? Então, até aqui você já sabe o que é que o juiz vai fazer. O que é que o juiz vai fazer? Beleza? Bom, dito isso, a gente precisa entender como é que vai funcionar esse pagamento da multa. E o que é que acontece se o sujeito não pagar? Vamos lá? Bom, pagamento voluntário, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o momento do pagamento. Por quê? Porque o artigo 50 do Código Penal diz que ele deve ser pago em até 10 dias após o trânsito. E o artigo 164 da LEP vai lhe dizer que o indivíduo será intimado para depois realizar o pagamento. A pergunta é a seguinte, Levi, eu estou tendo aí um conflito aparente de normas. Duas normas que tratam, exatamente da mesma matéria. O que a gente pode fazer em relação a isso? Pessoal,
A doutrina vem encampando posição que deve ser aplicado o regramento do artigo 164 da Lei de Execuções Penais, primeiro que é lei específica e segundo que é mais benéfica ao réu. Beleza? Feita essa reflexão, saiba que nos termos do Código Penal, o prazo é de 10 dias. Então, sua prova perguntar, conforme o Código Penal, o condenado deverá efetuar o pagamento no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá certo, porque ele tá pegando o artigo 50 do Código Penal e perguntando para você nos termos do Código Penal. Pronto. Não falou grego, não falou mandarim, não falou latim para você, falou direto português. Fechado? Levi, como é que pode dar esse pagamento? Olha, perdão. Pode se dar de forma integral. Quanto é, meu irmão? Ah, é um terço do salário mínimo. Pronto, tá R$400. Toma aqui, ó. Pum, acabou. Resolvi minha vida. Pode ser parcelado também, pessoal, a requerimento do próprio condenado e observada a condição financeira dele. Tá? E ainda pode ser feito mediante desconto no salário, mas aqui, pessoal, existem algumas coisas que precisam ser ditas. É qualquer hipótese que irá admitir desconto no salário? Não, pessoal. Admitirá se for acumulada de forma isolada a multa. Admitirá se for acumulada com restritiva de direito. Ou ainda se for aplicada o sursi da pena, lá do artigo 77 do Código Penal. Levi, como é que vai ser isolada? Pronto, o indivíduo pratica um fato delituoso, o juiz fixa a pena inferior a 1 ano, tá? Por exemplo, e o juiz substitui, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade por uma de multa. Vai poder ser desconto no salário? Vai. Segunda hipótese, o juiz arbitra uma pena maior que 1 ano. Beleza? Arbitrou maior que 1 ano. O juiz substitui por uma multa e uma pena restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. E aí, Levi, vai poder ser mediante desconto do salário? Vai. Sursi da pena, olha, foi conseguido sursi da pena, porque o indivíduo cumpriu os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Vai poder ser mediante desconto do salário? Vai. Vai. Você me pergunta, Levi, por que não pode ser feita mediante desconto no salário se o indivíduo tem a pena de multa aplicada acumulada com a pena privativa de liberdade? Por uma razão muito simples, jovem padawan. Se ele está cumprindo pena privativa de liberdade, me parece que ele não vai ter salário para ter descontado, né? Só uma reflexão básica aqui, simples, né? Então, o que é que você pode já levar para sua prova de manhã? A possibilidade de desconto no salário, no que diz respeito ao pagamento da pena de multa, não é aplicável se essa pena de multa é acumulada com pena privativa de liberdade. Beleza? Não vamos confundir as bolas. Pronto, agora você já sabe de que maneira pode existir, perdão, o pagamento da multa. Você já sabe como é que pode ser feito. Só que, galera, a gente precisa ter algum cuidado no que diz respeito à inadimplência da pena de multa. Levi, o que vai acontecer se efetivamente o indivíduo não pagar? Porque você vai concordar comigo que isso pode acontecer. Não pode acontecer? Pode. E aí, Levi? O que a legislação nos diz? A legislação diz o seguinte, ó. Foco no artigo 51 do Código Penal. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal, primeiro passo. Será considerada a dívida de valor, segundo passo. Vou até colocar umzinho aqui, ó, para você entender o que a gente precisa falar. Aplicáveis as normas relativas à dívida da fazenda pública, terceira coisa, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Observe você, pessoal, que havendo inadimplência da pena de multa, a primeira coisa que você precisa entender é que desde o ano de 1996 não é possível mais a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Era possível. Então, até 96 era possível que o indivíduo que não pagasse a pena de multa tivesse contra si uma pena privativa de liberdade. Ah, você não pagou não? Vem pra casinha. Não, não pode mais fazer isso. Desde 96, o cara disse o seguinte, amigo, não faz sentido nenhum a gente criar um instituto alternativo ao encarceramento e o cara não paga porque não tem condição de pagar e você bota ele dentro do cárcere de novo. Então, o que o legislador fez? Então, peraí. Não pagou? Eu vou considerar dívida de valor. Apta, observe, apta a ser executada pelo Estado. Sim. Apta a ser executado pelo Estado como qualquer outra dívida que você tem com o Estado. Ah, o sujeito está devendo, por exemplo, tá? O sujeito está devendo IPTU, pronto, o Estado vem de lá e executa. O sujeito está devendo IPVA, pronto, o Estado vem de lá e executa.
Só que aqui eu estou falando de pena de multa. Pronto, o Estado vem de lá e executa. Existia uma grande celeuma, pessoal. Qual seria o juízo competente para processar e julgar essa execução? Alguns diziam que era o próprio juiz de execução, outros diziam que era o juiz da vara de fazenda pública, porque deveria ser executado mediante execução fiscal mesmo, tá? Seguindo as regras da lei de execução fiscal. Mas aí o pacote... Desculpem, perdoe, gente, a voz hoje não tá legal. A gente vai seguir. O pacote de crime veio de lá pra sepultar a dúvida. É o seguinte, amigão, deixa essa conversa de vocês pra lá, porque eu já vou decidir. Qual é a minha decisão? A pena de multa deverá ser executada no juízo da execução penal a requerimento do Ministério Público. Ó, o Ministério Público vem de lá e vai requerer. Se assim, ó, juiz, ó, se ligue. Tem uma execução aí que o indivíduo foi condenado à pena de multa, ele não pagou, ó, toma aqui, ó, bora executar esse bicho, pronto, é isso. Tá? E lembre-se, pessoal, serão aplicadas as normas relativas à dívida da fazenda pública, todo aquele regramento previsto na legislação, na lei de execução fiscal, vai ser aplicado no que diz respeito à execução da pena de multa. Inclusive no que diz respeito aos marcos interruptivos, por exemplo, a ordem de citação lá irá interromper a prescrição executória, tá? Agora observe uma coisa que vale manha de prova. Causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Agora, o prazo prescricional, preste atenção, o prazo prescricional segue a regra do Código Penal. Então, o que é que vai seguir a regra da execução fiscal, as causas interruptivas e suspensivas? Mas agora o prazo prescricional, Levi, é o do Código Penal. Beleza? E aí, pessoal, dito isso, você já sabe, então o MP vai pedir a execução fiscal perante o juízo da execução penal, certo? Serão aplicadas as regras relativas às causas suspensivas e interruptivas da prescrição, o prazo prescricional permanece com o Código Penal e será dívida de valor, ou seja, não se admite mais desde o ano de 1996, tá? 26 anos atrás, não se admite desde o ano de 1996 a conversão da pena de multa em privativa de liberdade. Ponto. Isso aí você já tá ligado. O grande da questão é o seguinte, Levi, é possível haver cumulação da pena de multa? Onde é que você tá querendo chegar? Veja só, galera, imagine a seguinte situação. Vou aqui ser hipotético, beleza? Presta atenção. Imagine aí, presta atenção. Imagine aí que João, ele tá sendo acusado, tá? Do crime de furto qualificado, que tem pena de 2 a 8 anos e multa. Presta atenção. O juiz arbitra como pena privativa de liberdade 1 ano e meio. Porque houve a tentativa de furto qualificado. A pena foi diminuída. E, além disso, ele arbitra o pagamento de 1/3 do salário mínimo a título de multa. Naquela mesma regra que nós vimos. 10 dias multa, 1/30 do salário mínimo, chegou a esse valor. Só que esse montante de pena aqui, pessoal, presta atenção, esse montante de pena, ele admite ser substituído por uma pena restritiva de direito e uma pena de multa, ou 2 restritivas de direito. Minha pergunta é a seguinte, o juiz vem de lá e diz, olha, você vai pagar uma prestação pecuniária, que é uma pena restritiva de direito, qual já vimos na última aula. Você vai pagar uma multa, mais a outra multa que já está aqui fixada de 1/3 do salário mínimo. A pergunta é a seguinte, Levi, o juiz pode cumular 2 penas de multa na aplicação da lei penal? Ó, que pergunta interessante, pessoal. Ele pode acumular 2 penas de multa? A resposta é depende. Ah, Levi, tudo no direito depende. Não, nem tudo no direito depende. Mas isso aqui de fato depende, eu vou te explicar por quê. Porque a súmula 171 do STJ diz o seguinte, combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade pecuniária é defesa à substituição da prisão por multa. Olha só. Então, o que é que você tem que se ligar? Levi, possibilidade de cumulação da pena de multa. Se for em lei especial, lei extravagante, não pode. Agora, se for em lei geral, qual é a lei geral, Levi? O Código Penal. Pode. Me parece não existir muita razoabilidade para essa distinção, né? Mas é o que existe.
É o que existe e é o que a gente tem que levar para nossa prova. Beleza, pessoal? Trouxe esse exemplozinho aqui para você compreender onde é que a gente precisa chegar. Fechado? Bom, e além disso, eu ainda preciso trabalhar, pessoal, de forma um pouquinho mais minuciosa com as diferenças entre a pena de multa e a prestação pecuniária. Por quê? Porque, pô, galera, de fato é algo que ainda causa algumas dúvidas em muita gente. Isso aí é fato, tá? Não pretendo aqui esgotar, mas eu pretendo trazer aquelas principais ideias para que você não se perca na sua prova. Fechado? Vamos lá. Quando você pensar em pena de multa, lembre-se, Levi, qual é o destino? Fundo Penitenciário Nacional. Prestação pecuniária, Levi, qual é o destino? Vítima. Levi, em caso de inadimplemento, posso converter a pena de multa em privativa de liberdade? Não. Então não pode converter em privativa de liberdade. Levi, a prestação pecuniária, se houver inadimplência, eu posso converter em privativa de liberdade? Posso converter em privativa de liberdade. Levi, se o indivíduo morrer e não pagar a multa, a pena de multa ela pode passar da pessoa do condenado? Não. Não passa do condenado, em razão do princípio da pessoalidade. Levi, a prestação pecuniária, o sujeito morreu, passa para os sucessores do condenado? Passa. Então observe, galera, que eu fiz essa diferenciação simples porque esses são os principais tópicos cobrados em prova no que diz respeito à diferença de um e de outro, tá? Então, observe que com base nisso daqui você já não erra mais. Entende bem a diferença do outro, porque eles inclusive podem ser acumulados juntos, como eu fiz aqui no exemplo para ti, tá? Então, a temática da pena de multa é uma temática simples, é uma temática que não lhe dará grandes dores de cabeça, mas que você basicamente precisa entender a sua sistemática, tá? Então assim, pessoal, dito isso, pena de multa assistiu a aula aqui com a gente no TEC, vai ler o Código Penal, começa lá do artigo 49, tá? E depois vai resolver a questão. Resolveu a questão, você vai ver que você vai estar com tudo encaixadinho na sua cabeça para não errar absolutamente nada no que diz respeito à pena de multa. E lembre-se uma última informação, haverá suspensão da pena da multa se sobrevier ao acusado doença mental. Não esquece isso, que isso é muito importante para a sua avaliação. Beleza, pessoal? Então, o que é que eu vou recomendar para você? Vai lá, termina a nossa aula, Código Penal, realiza questões que você, sem dúvidas, vai chegar voando a sua avaliação. Tá certo, gente? Finalizado pena de multa, próximas aulas a gente vai tratar com dosimetria da pena, um assunto extraordinário e eu quero ver você aqui comigo. Ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, pra gente conversar. Valeu, galera! Vou ficando por aqui, um forte abraço, bons estudos!